Então, pronto. O 310.017.6955.21.2012. Doutor, dispensa a leitura do relatório. Dispensa, excelência. 15 minutos para a sustentação. Senhores embargadores, queria desejar bom dia, mas já estamos de tarde, né? Então boa tarde a todos. Eu procurarei ser breve até devido à ligeira fome que já foi até mencionada nesta sessão. Então, eu agradeço desde já pela deferência para com a minha sustentação. Eu procurarei trazer desde logo a questão singular desse caso com relação ao outro, que é justamente a existência de uma apelação também apresentada pela parte adversa, uma apelação que se busca que a apelada, minha cliente, ela seja condenada a pagamento de extraíndice, porque, no dizer da parte adversa, teria ocorrido o descumprimento de decisões judiciais. Pequena contextualização. A questão toda se refere a qual tabela deve ser seguida para o pagamento do serviço de praticagem. Entendeu o juiz Acó, em um determinado momento, que deveria, então, a minha cliente, que representa que é a armadora Maersk, que ela deveria realizar o pagamento pelo serviço nos moldes de uma das determinadas tabelas com uma incidência de correção monetária anual. Então, a parte adversa, ela procedeu, então, com a emissão de faturas, sendo que essas faturas, elas não estavam de acordo com o que havia sido determinado na decisão para a realização do pagamento e cumprimento da decisão. Ou seja, a decisão do juiz Acó, ela trazia em si deveres tanto para uma parte como para a outra. Primeiramente, para a parte que havia postulado esse pedido, no sentido de que ela deveria emitir as faturas com o valor da forma determinada na decisão e, de nossa parte, realizar o devido pagamento. Então, como esse valor, nós discordamos do valor que foi apresentado, a Maersk apresentou diversas notificações, justamente no intuito que houvesse uma regularização da maneira como essas faturas estavam sendo emitidas. E apenas e tão somente por causa disso, e esse ponto é incontroverso, não preciso discutir sobre isso, é que houve algumas, salvo engano, 3 parcelas, 3 faturas que foram pagadas após a data do vencimento estipulado pela praticagem. Então, apenas e tão somente quanto a essas é que houve esse atraso, um atraso absolutamente justificado, até porque a Maersk ela não permaneceu inerte, muito pelo contrário. Ela, na realidade, ela se insurgiu e buscou que a parte adversa realizasse a readequação dessas faturas. Ultrapassando isso, excelências, forçoso que aproveite este momento para, de maneira bastante sucinta e nodal, eu trate novamente de alguns pontos que foram tratados na sustentação anterior. Especificamente, a questão da formação do preço, porque nós vivemos uma sociedade capitalista na qual a formação do preço, de um preço livre, ela depende justamente que exista uma oferta livre e uma procura livre. No caso, com relação ao serviço de praticagem, o primeiro ponto é que essa procura ela não é livre. O serviço ele é demandado porque ele é imprescindível para as manobras de atracação e desatracação no porto. O segundo ponto, com relação à oferta, é que, muito embora existam 2 empresas que ofereçam esse serviço de praticagem, não pode o armador escolher entre uma ou outra, ou seja, a possibilidade de escolha, de livre escolha, ela não existe. O que existe, na realidade, é um rodízio único. E na medida em que existe esse rodízio único, não há como, de forma alguma, se dizer que houve uma espécie de assunção quanto ao preço praticado pela empresa Ceará Marine Pilots. Muito pelo contrário, simplesmente há uma vinculação, por mais que a parte não queira, porque o rodízio é realizado conforme a lei, anteriormente conforme disposição infralegal, e ele abrange todos os práticos, inclusive os práticos vinculados a uma empresa e a outra. E, senhores, essa outra empresa de praticagem, que ela acaba sendo demandada quase que aleatoriamente, ela, inclusive, pratica preços até 30% menores do que os preços praticados, os preços constantes, na tabela do Sindasc, que termina sendo imposta pela praticagem por todo o contexto fático. Ou seja, se o armador ele não pode escolher entre uma empresa ou outra, se o armador é obrigado a ficar vinculado a um rodízio único, em que uma hora ele vai estar aí a maior parte do tempo
demandando serviços que vão ser da Ceará Marine Pilots e uma outra hora, uma vez por outra, da empresa que lhe é concorrente, então essa tabela ela acaba sendo imposta, que não seja por uma imposição legal, uma imposição fria, mas acaba sendo imposta até pela própria aleatoriedade, ou seja, de vez em quando, e quase sempre na realidade, os armadores têm que pagar os valores para a Ceará Marine Pilots, os valores mais altos. Uma vez ou outra, eles dão sorte, cai que o rodízio único cai justamente para outra empresa e paga-se o valor com desconto de 30%. Então, é contra essa injustiça, e no sentido de se determinar que, na realidade, a autoridade marítima ela proceda, então, com a estipulação de um preço, já que existe esse rodízio único, é que nós nos insurgimos em contestação e nos insurgimos em apelação, e aqui reafirmo todos os pedidos constantes da contestação e da apelação que nos foi apresentada, bem como das contrarrazões, no sentido de que o pleito da Ceará Marine Pilots seja considerado absolutamente improvido. Muito obrigado, excelências. Também vai ter a sustentação. Mas, excelência, eu prometo que eu não quero passar de 3 minutos. Certo. Né? Talvez não passe. Já dispensou para a leitura. Bom dia, boa tarde a todos. 15 minutos. Excelência, então gostaria de saudar a todos os integrantes dessa corte, na presença de Vossa Excelência, saudar também a Defensoria Pública, o Ministério Público, né, os serventuários, e, brincadeira à parte, seria a minha nutricionista quando passa um jejum intermitente. Eu acho que ela não imaginava como eu consigo cumprir fielmente nas sessões aqui no tribunal. Mas bem, excelência, na verdade, queria só pontuar, isso é um caso já bastante reiterado, julgamento diversas oportunidades por esse Tribunal de Justiça, nas diversas turmas, câmaras desse tribunal, STJ e STF. Basicamente, a empresa tomadora de serviço, ela denunciou um contrato existente entre as partes, como forma de tentar buscar um valor diferenciado para ela, em detrimento do que é aplicado ao costume do lugar. O que acontece, excelência? Formamos, então, uma notificação judicial e, logo após, efetivamos valores de cobranças do serviço de praticagem sob a seguinte perspectiva. É ilegal eu cobrar de um tomador de serviço do qual não tem contrato vigente comigo, tendo em vista que ele próprio denunciou, o valor que eu costumo cobrar a todos os demais tomadores de serviço aqui no estado do Ceará, valores esses que decorrem, se fala tabela, que não é tabela, é um contrato, um acordo entre o sindicato das agências de navegação, ou seja, o sindicato dos tomadores de serviço com a empresa de praticagem. Não é uma imposição, não é? Doutor, aqui também gostaria de reforçar que o prático também não escolhe o armador. O armador não escolhe o prático, mas o prático também não escolhe o armador. Não é? Isso é um ponto muito importante. E o pior, o prático é obrigado a manobrar o navio independentemente de questões financeiras. A única hipótese que o prático pode deixar de manobrar o navio é se ele declarar a impraticabilidade. Ele deve comunicar ao capitão dos portos dizendo, olha, as condições climáticas ou de segurança não estão preenchidas, sob pena dele ter suspensão ou até mesmo perder a carta de habilitação de prático. Então, excelência, sem me alongar muito, citando aqui, reiterando o que foi decidido pelo juízo de origem, que reconhece que a cobrança efetivada se dá nos moldes do costume do lugar, de acordo com artigos 596 do Código Civil, me apegando aos mais de 15, 20 precedentes desse tribunal, do STJ e STF, eu gostaria de reforçar a manutenção da sentença de origem com o improvimento da apelação. Só um detalhe, o doutor colocou muito bem, doutor André, Jeová, desculpa, colocou muito bem a questão que há também um recurso da Ceará Marine no aspecto de astreentes. Não é? Houvera várias ordens judiciais para que, pelo menos, no início do processo, para evitar um estrangulamento, eu diria assim, uma asfixia financeira, houve no início do processo um deferimento de, pelo menos, lá os valores atualizados, pelo menos com correção monetária, não é? E a parte, mesmo assim, a Maersk se recusou a fazer no prazo apresentado. E aqui, excelência, só para ficar claro,
A empresa tomadora de serviço, se ela quisesse, com todo o respeito, de boa fé, discutir a temática, ela poderia consignar em pagamento o valor e discutir o valor do preço de praticagem. O que ela fez foi o contrário. Ela não consignou nada e ainda se recusou a pagar, inclusive o incontroverso. É por isso que nosso pleito também é que honorários advocatícios sejam fixados de forma complementar e levando em consideração o valor da cobrança todo, porque a parte promovida, ela perdurou em mora até hoje. Ela manda uma cartinha para a praticagem, fala, olha, só estou pagando por força de ordem judicial. Nem o valor em controvérsia ela se prontificou a fazer. Mas era isso, excelência, foi breve, para tentar, de alguma forma, colaborar com a eficiência e produtividade desta corte. Obrigado, excelência. Parabéns, doutor, pela explanação. No número de pauta 309, o relator já apresentou seu voto, o desembargador Paulo de Tarso. Depois, o desembargador Francisco Luci também acompanhou o relator, e em substituição ao desembargador Raimundo Nonato, que ele se sentiu suspeito desse processo, muito embora no sistema se fala de impedido, não tem esta palavra, foi impedimento, está impedimento no caso. E esse 309, esses dois processos já foram debatidos pelo relator, eu não tenho nada mais a acrescentar e apenas acompanho o voto do relator. No 309, eu vou proclamar o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. No 310, da mesma forma, eu estou substituindo o desembargador Raimundo Nonato, o relator já apresentou o seu voto, o desembargador Paulo de Tarso, o desembargador Lucídio Queiroz também já apresentou o seu voto, e eu, da mesma forma, acompanho o relator, já adiantando que nada mais vou acrescentar, já por tudo que foi explicado, argumentado pelo relator. E vou fazer a proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso da apelação da requerida para negar provimento e dar parcial provimento para o requerente. Obrigado, excelência. Tudo de bom. Tu tá vendo aqui, né? Eu respondi bem direitinho, falei bem direitinho. Apelação cível da segunda vara civil da comarca de Crato, de número 020-2322-79-105, do ano 2022. Relator Max William Leite de Oliveira. Dispensa a leitura do relatório. Ela não estava... Não estava não aqui, deixa eu ver. Matheus Rocha Lima. Sem conta presente. Então, vamos passar adiante. O processo eu chamei, agora eu vou repetir. 020-232-279, ano 2022. Segunda Vara Civil da Comarca de Crato. Apelação cível. Relator Max William de Leite Queiroz. Até a fome. Doutor Max William Leite de Oliveira. Então, nesse caso, eu vou passar adiante. Ao desembargador
ao desembargador Max William como relator para proferir o voto. Obrigado, senhora presidente. Então, vou ler aqui a emenda do processo anunciado. Direito processual civil, serviço de energia elétrica, apelação exclusiva da parte autora, sentença improcedente, obrigação de natureza pessoal e não próprio terreno, contrato de locação, mudança de titularidade, responsabilização do proprietário, recurso desprovido. Passa a palavra ao desembargador Paulo de Tarso para proferir o voto. Acompanhe o relator, senhora presidente. Ao desembargador Lucídio Queiroz para proferir o voto. Com o relator, senhora presidente. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. O próximo. (97), relator desembargador Max William. Apelação civil da primeira vara civil da comarca de Fortaleza, processo de número 014-393007, ano 2018. A palavra ao desembargador Max William para proferir o voto. Doutora Isabela não está presente? Apareceu. Estou presente, excelência. Tá certo. Então, dispensa a leitura do relatório, doutora. 15 Dispenso. minutos para sustentação. Obrigada, excelência. Boa tarde a todos, cumprimentos os excelentíssimos desembargadores que compõem essa Câmara e demais presentes na sessão. Bom, o caso em tela, ele trata de uma ação de despejo ajuizada pelo apelante em virtude de um suposto inadimplemento de aluguéis e demais encargos da locação. Naturalmente, houve pedido liminar de despejo, que foi deferido pelo juízo de origem após o depósito da caução exigida pelo artigo 59, parágrafo 1º da Lei de Locações. Ao ser intimada da ordem de locação do imóvel no prazo legal, a apelada prontamente contestou o feito, inclusive juntando aos autos os comprovantes de pagamento dos valores que foram expressamente citados na inicial como inadimplidos. Além da improcedência da demanda, a apelada também requereu a revogação da decisão que deferiu o despejo liminar e, consequentemente, pleiteou a reversão da caução em seu favor, com base naquilo que expressamente prevê o artigo 64, parágrafo 2º da Lei de Locações. Foi nesse cenário, então, que o juízo de piso decidiu pela total improcedência da demanda, inclusive revogando a liminar e corretamente aplicando a regra do artigo 64 no caso concreto, tal seja para o fim de determinar a reversão da caução em favor da apelada. O presente recurso de apelação, vale destacar, não questiona em momento algum a improcedência do despejo em si, mas sim visa reformar a sentença apenas para o fim de que o caução prestado com fundamento no artigo 59, parágrafo 1º da Lei de Locações, seja revertido em seu favor e não em favor da apelada que aqui sustenta. E isso se dá com base de equivocadas premissas de que o artigo 64 seria inaplicável no presente caso, ou então de que a liminar de despejo anteriormente deferida não chegou a ser efetivamente cumprida. Referida alegação, evidentemente, não tem como proceder, na medida em que o artigo 64 da Lei de Locações é bastante claro ao estabelecer que, ocorrendo a reforma da sentença ou a revisão da decisão que concedeu liminarmente o despejo, que é inclusive a hipótese dos autos, o valor da caução prestada pela autora de dada demanda deve ser revertido em favor do réu, que no caso é a apelada. Além disso, é relevante destacar que a apelada tomou conhecimento do ajuizamento dessa demanda justamente ao receber o mandado de desocupação voluntária. Ou seja, a apelada se viu completamente forçada a desocupar o imóvel no qual desenvolveu o seu fundo de comércio desde o ano de 2012 e pela qual pagou pontualmente os aluguéis devidos, como foi reconhecido pela sentença. Dessa forma, é evidente que a sentença não padece de qualquer equívoco, devendo ser integralmente mantida por essa corte com o consequente desprovimento do recurso de apelação. Obrigada pela atenção. Bem, doutora, pela explanação. Ao desembargador relator Max William para proferir o voto. Obrigado, senhora presidente. Reitero o cumprimento a todos, de forma especial a doutora Isabela, pela sustentação. Enfrentando todas as questões em discussão, passo a ler, então, a emenda. 1. Apelação civil interposta por Bom Preço Supermercados do Nordeste Limitada contra a sentença da 4ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza, que em ação de despejo por falta de pagamento, acumulada com cobrança de aluguéis,
julgou improcedentes os pedidos da autora, reconhecendo a aplicação da teoria do adimplemento substancial e determinando a reversão da caução prestada em favor da Ré Boticário Produtos de Beleza Limitada. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em definir se o valor depositado a título de caução, exigida para a concessão da liminar de despejo, deve ser revestido automaticamente em favor da locatária diante da improcedência da ação, ainda que não tenha havido efetiva desocupação do imóvel e sem a comprovação de danos. Razão de decidir. 3. A caução prevista no artigo 59, parágrafo 1º da Lei 8.245, de 91, tem a finalidade de garantir eventuais danos decorrentes da execução da liminar de despejo, não se confundido com a caução exigida para fins de execução provisória de decisão de mérito, previsto no artigo 64, parágrafo 2º da mesma lei. A reversão da caução em favor da locatária somente é cabível quando comprovados os efetivos prejuízos decorrentes da execução da medida liminar, inexistindo previsão legal para sua devolução automática em caso de improcedência da ação. No caso concreto, a liminar de despejo foi revogada antes de sua efetivação, sem que a locatária tenha sido coercitivamente removida do imóvel ou demonstrado prejuízos materiais, razão pela qual não se justifica a destinação do valor da caução em seu favor. O levantamento da caução pelo locador é medida que se impõe, pois sua finalidade se restringe a garantir os danos decorrentes da antecipação da tutela, hipótese não verificada nos autos. Dispositivo e tese, recurso provido. É como voto, senhora presidente. Ao desembargador Paulo de Tarso para proferir seu voto. Acompanho o eminente relator, senhora presidente. Ao desembargador Lucídio para proferir seu voto. Pois não, senhora presidente. Inicialmente, cumprimento a douta advogada, que fez sustentação, mas essa distinção que traz o relator, ela é fundamental para a correta decisão que eu acho que é a dele. Então, eu acompanho integralmente. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar provimento. Deu para ouvir, doutora? Será que ela ouviu Já saiu. a proclamação? Ouvi sim, excelência. Muito obrigada. Boa tarde. Tenham um bom trabalho a todos. Muito obrigado, doutor. Doutora, excelência, pela ordem. Pela ordem. Certo. Todos me escutam? Sim. Doutora, eu estava escalado para a sustentação oral do processo anterior. Só que, por alguma razão, o aplicativo não estava transmitindo minha voz e minha imagem. E qual é o dele? Meu nome é Matheus Rocha Lima, é o processo número... Já foi julgado? Foi chamado, repetindo e não apareceu. Isso, foi... Mas ele não sabe qual foi o resultado, ele quer saber o resultado, então ele não soube do resultado. Seria bom repetir o que ocorreu? Se pudesse, por favor, repetir. Não, deixa o resultado, já que ele não ouviu. 105. A proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. O número de pauta 105. Matheus Rocha Lima, apelante. Isso. Deu para ouvir, doutor? Não, doutor, eu ouvi perfeitamente. Agora, apesar de estar tudo ok com o meu aplicativo, o computador, vocês parecem que não estavam vendo minha imagem e o meu áudio. Eu sei que os trabalhos demandam objetividade, que o tempo é curto, mas se fosse possível ainda, eu gostaria de fazer minha sustentação oral. Já foi julgado, doutor, não tem mais como, não. Porque já foi julgado. E todos estão convictos do que votaram. O voto de cada um já está definitivo e não vai, assim, acrescentar em nada, neste exato momento, a sustentação, até porque também já foi julgado e alguém não tem esse interesse de pedir vista, não tem, então não tem como fazer a sustentação. Pois não, doutor. Pois não. O pleito foi favorável, no caso,
a intenção do meu cliente. Então, eu gostaria mesmo só de agradecer, porque eu não tive a oportunidade nem de cumprimentá-los. Ai, vou dizer, doutor, calma aí, que foi favorável a Vossa Excelência, mesmo assim você queria fazer a sustentação? Eu gostaria de, pelo menos, cumprimentá-los. Só agradecer. Então, pronto, obrigada, doutor, pelos agradecimentos. Obrigado. Eu gostaria também de deixar um abraço para a defensora Roberta Quaranta. Certo. Foi minha professora. Pessoal, boa tarde a todos. Obrigado por tudo, viu? Valeu. Beijo, Matheus. Até mais, gente. Tudo de bom. Valeu. Um abraço aos colegas, aos servidores. Valeu mais do que ostentação. Olha aí. Eu não disse no começo da sessão que ela é querida? Um abraço a todos. Boa tarde, viu? Fiquem com Deus. Valeu a pena. Ah, tá certo. Vamos passar para o próximo. Deixa eu olhar aqui o relator. Ah, cadê esse? Está tudo diferente agora. O relator Max William Leide Oliveira, 108, número de ordem da pauta de hoje. Doutor Daniel Holanda Leite, da parte apelada. 7ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza, de número 054-8375-13, ano 2012. Então, já não está presente, não tem sustentação nesse processo. Está presente? Certo. Advogado da parte apelada. Banco Bradesco, Sueli dos Santos Julião. Mais uma vez, doutor Daniel, está presente? Então, eu vou fazer uma votação. Já pode passar para o relator? Ao desembargador Max William para proferir o voto. Obrigado, senhora presidente. Passa, então, a leitura da emenda. Direito Civil e Processual Civil, ação declaratória de nulidade e alienação fiduciária. Eu li aqui, depois eu faço um comentáriozinho. Alienação fiduciária, cédula de crédito bancário com cláusula de alienação fiduciária, âmbito de aplicação da Lei 9.514/97, que não se limita aos contratos de mútuo imobiliário, declaração de nulidade, impossibilidade, bem de família sobre a alienação fiduciária, impenhorabilidade, exceção, garantia de mútuo, possibilidade, rigidez do procedimento de execução extrajudicial, recurso conhecido e provido, sentença reformada. Como eu voto, senhora presidente, apenas para fazer um pequeno comentário, muito embora se trate o bem que foi dado em garantia como bem de família, no caso aqui, como trata-se de um imóvel
que está alienado fiduciariamente, então ele é uma exceção à regra da impenhorabilidade da questão do bem de família, né? E aí eu cito aqui no voto algumas jurisprudências, inclusive depois que conversei com o desembargador Lucídio sobre dar uma olhada nesse processo, também encontrei outras jurisprudências aqui também do nosso tribunal, relativizando essa questão da impenhorabilidade nesses casos, né? Então, é esse como voto. A palavra ao desembargador Paulo de Tarso para proferir o voto. Acompanho o eminente relator, senhora presidente. Ao desembargador Lucídio Queiroz para proferir o voto. Excelência, eu vou acompanhar o relator. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar provimento. Então, é favorável. Em 99, número de pauta, Luísa Fontinelli Ferreira e Luí, da parte apelada. Apelação civil da 22ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza, de número 0517427, 25/2011. Relator Max Wilmley de Oliveira. 99. Então, eu vou perguntar de novo se a Luísa Fontinelli se encontra presente, não é isso? Ela vai fazer a sustentação. Deixa eu olhar se ela encontrar aqui. Não, aqui não está. Perguntar. Lorena se encontra presente. Para depois. Luísa Fontenelle Ferreira e Luiz. Pronto. Ao desembargador Max William para proferir o voto. Obrigado, senhora presidente. Passo então a leitura da emenda. Direito civil e processual civil, locação comercial, ação de despejo por falta de pagamento, convertida em ação de cobrança, entrega do imóvel sem realização da reforma pactuada, restituição nas mesmas condições da vistoria inicial, responsabilidade do locatário, presunção de boa-fé da locadora, recurso desprovido. É como voto, senhor presidente. A palavra ao desembargador Paulo de Tarso para proferir o voto. Voto acompanha do eminente relator, senhora presidente. Ao desembargador Lucídio Queiroz para proferir o voto. Com o relator. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. — 56. Só faltam 2 aqui, pelas minhas contas. 56. A doutora Pali e doutor Tales. Doutora Pali da parte apelada e doutor... Boa tarde. Da parte Me escuta? Você é da parte apelante ou da apelada? Da apelada. Presente, excelência. Tales. Então... Os 2 presentes, doutor. Os 2 presentes. Então, vamos ouvir a sustentação do doutor Tales. Apelação civil de número 020-05-41-2022, ano 2022, segunda Vara Civil da Comarca de Crato, de minha relatoria, Cleide Alves de Aguiar. 56. Doutor Tales, dispensa a leitura do relatório. Sim, excelência. 15 minutos para a sustentação. Obrigado. Boa tarde a todos. Prometo que serei bem breve, principalmente em razão do horário e da quantidade de sustentações. Cumprimento a desembargadora Cleide Alves, cumprimento o desembargador Paulo de Tarso e o desembargador Marcos William. Excelências, as razões da apelação, ela trata-se especificadamente, é uma ação que visa, na origem, a rescisão de um contrato de compra e venda de bem imóvel, em que a parte apelada alega que há supostos vícios construtivos no imóvel.
Em razão das alegações na inicial, foi requerido em sede de contestação que fosse realizada perícia técnica para aferir a gravidade desses vícios, supostos vícios, bem como a extensão deles, né? Na oportunidade, a parte apelante, que é o construtor do imóvel, requereu por 6 hipóteses, através de notificações, que a apelada desse acesso ao imóvel para que ele procedesse com os reparos que fossem necessários. Essas tentativas de adentrar o imóvel foram negadas pela parte apelada, e, de forma surpresa, o processo foi sentenciado sem sequer decidir sobre o pedido de perícia, bem como que fosse anunciado o julgamento para que as partes no processo pudessem fazer as suas alegações finais, enfim, reputar o que entendesse de direito, para que o processo se encaminhasse para o julgamento, né? Então, como eu disse, o processo, de forma surpresa, foi sentenciado. Em sede de embargos, requeremos mais uma vez que fosse reaberta a parte de instrução, para que fosse ouvido testemunhas e que fosse ouvido um especialista, no caso, um engenheiro civil. O que o magistrado de piso fundamenta na sentença, a bem da verdade, é um laudo emitido pela Defesa Civil, subscrito por uma coordenadora da Defesa Civil que não tem capacidade técnica para aferir esses supostos vícios construtivos. Bem como, no referido laudo, ele traz diversas inconsistências. Eu queria apenas trazer aqui alguns tipos de inconsistências que a gente refuta também em sede de apelação. O imóvel trata-se de um imóvel residencial. No laudo da Defesa Civil, diz que é um imóvel comercial. O imóvel é térreo. No laudo da Defesa Civil, diz que é de dois pavimentos. E, por fim, ele trata o imóvel como de construção de tijolos, e, no caso, é de concreto armado. Então, na verdade, a gente suspeita que esse laudo não seja, de fato, do imóvel litigioso, né? E o que se vê nas imagens anexadas são pequenas fissuras. E a conclusão da Defesa Civil é risco iminente de desabamento, né? Pedindo aí que fosse retirado as famílias. Então, em razão da ausência de capacidade técnica, a própria Defesa Civil narra no laudo, que a gente contesta, que a perícia se deu de forma visual, né, sem os elementos técnicos precisos, a gente pede a anulação da sentença para o retorno dos autos para a origem, para que seja realizada uma perícia judicial, a fim de se obter uma conclusão e que seja oportunizado o contraditório, a formulação de quesitos, de assistente técnico, o que não foi oportunizado. Então, excelências, como prometi, bem breve, por essas razões que a gente pede a reforma da sentença e o retorno dos autos para a origem, para que seja realizada a perícia. Nesses termos, eu peço deferimento. Muito obrigado. Parabéns, doutor. Mesmo a sustentação sendo curta, mas falou o que quis. Deu certo. Vamos à doutora Pali para a sustentação. Pronto, todos me escutam? Sim. Bom dia, doutora. Dispenso, sim. Boa tarde a todos. Pronto. Em uma breve síntese dos fatos, a recorrida, ela celebrou um contrato de compra e venda com a construtora recorrente para a aquisição de um imóvel, pagando R$150 mil. Parte desses recursos foram feitos por ela própria e parte financiada pela Caixa Econômica. Entretanto, há apenas 3 meses da entrega das chaves, surgiram graves vícios estruturais, incluindo rachaduras e afundamentos na estrutura. A construtora, mesmo ciente dos problemas, não providenciou solução adequada, obrigando a consumidora a buscar a via judicial. A decisão de primeiro grau foi fundamentada em provas robustas, incluindo relatório técnico da Defesa Civil, que atestou o risco estrutural grave da construção, classificando ela como risco alto R3 e recomendando a desocupação imediata do imóvel. A defesa da recorrente alega a necessidade de perícia técnica, mas a sentença, ela corretamente rejeitou essa tese, pois o laudo de defesa civil tem uma fé pública e presunção de veracidade. O laudo da Caixa Econômica também confirmou o vício na construção.
e a própria engenheira responsável pela obra confirmou em áudio o uso inadequado de materiais. Desta forma, o pedido de reabertura da fase probatória representa uma mera tentativa protelatória. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, nos seus artigos 18, 20 e 35, a construtora responde objetivamente pelos vícios de qualidade que tornem o imóvel impróprio para habitação, cabendo ao consumidor escolher entre a substituição do abatimento do preço ou rescisão contratual, com restituição integral do valor pago. Além disso, ficou configurado o dano moral, arbitrado corretamente em R$10.000, em razão do abalo emocional e da frustração do sonho de ter a casa própria. Portanto, em conclusão a todo o exposto, não carece de respaldo a sentença recorrida, devendo ser julgado improcedente o recurso de apelação interposto pela parte adversa em todos os seus termos. Bom, sem querer me adelongar mais, venho requerer, portanto, o improvimento do recurso de apelação no sentido de manter a decisão ACO em todos os termos ora explanados, como forma de inteira justiça e de direito. Bom julgamento a todos. Parabéns, doutor, pela sustentação. Eu vou deixar de tecer comentários sobre o recurso de apelação, por conta que, posteriormente, os advogados vão ter acesso ao meu voto. E a ementa ficou da seguinte maneira: direito civil, processual civil, apelação civil, ação de rescisão de contrato de compra e venda, cumulada com indenização por danos morais e materiais, cerceamento de defesa, ausência de análise de pedidos de produção de provas, nulidade da sentença, retorno dos autos à origem, apelação prejudicada. Passa a palavra ao desembargador Marcos Filho para proferir o voto. Acompanho Vossa Excelência, senhora presidente. Passa a palavra ao desembargador Paulo de Tarso para proferir o voto. Acompanho também Vossa Excelência, senhora presidente. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para declarar a nulidade da sentença, apelação prejudicada, retorno dos autos à origem. Qual é o próprio? Obrigado, excelências. Uma boa tarde, um bom trabalho a todos. Obrigado, boa tarde, bom trabalho. Obrigado. Tchau, tchau.
Doutor Raimundo Gomes de Almeida. Está presente? É da parte agravada. Podemos já votar? Chama mais uma vez? Vai, tá aqui, ele está presente. Não? Ele não aparece aqui no... Então, pronto. Vou passar a leitura da ementa. Direito processual civil, agravo interno, decisão monocrática, que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade, embargo, declaração manifestamente inadmissíveis e não conhecidos, inexistência de interrupção do prazo recursal, agravo interno conhecido e desprovido. Eis como eu voto. Passa a palavra ao desembargador Marcos Filho para proferir o voto. Acompanho Vossa Excelência, senhora presidente. Passa a palavra ao desembargador Paulo de Tarso para o voto. Também acompanho Vossa Excelência, senhora presidente. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Tem de votação. No caso, falta... Então, o processo 136... O processo 136, ele está pendente de votação. Relator Max Willam, apelação civil, 31ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza. 136, 136, 022, 7953, 07, 2023. Excelência, eu vou tirar de mesa. Já apresento na processão. Pedido deferido. Certo. O outro, qual é? Qual foi o? 135? O 135 eu já tinha pedido. 136. Pedido de vistas? Qual é o processo? Vamos logo, estão com vista para mim. Tem o 312, é isso? Pronto. O 312, processo número 029-7099-7-2022, do relator desembargador Francisco Lucídio, e 313-022-519963-2021, relator desembargador Francisco Lucídio. Acompanho o voto visto apresentado pelo eminente desembargador Raimundo Nonato para conhecer do presente recurso para dar-lhe provimento, integrando o acordo embargado para julgar improcedente o pleito exordial, vez que, de acordo com o entendimento do STJ, de que a taxa diária de juros deve ser informada nos contratos. Esse aqui é o ponto crucial. Deve ser informada nos contratos, sob pena de violação do dever de informação nos termos do artigo 46 do CDC. Recurso especial número 1826-463, Santa Catarina. A informação acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva taxa diária, subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual. Sem mais para o momento, em linhas gerais, eis a minha justificativa para acompanhar os fundamentos apresentados no voto vista do revisor. Raimundo Nonato. Senhora presidente. Eis como eu voto. Tá, eu quero só fazer um comentário diante desse voto da senhora. Esses processos eu tive muito cuidado de fazer quando eu fiz o voto. Olha a situação, desembargador Marcos. A pessoa
compra um veículo, paga uma parcela e entra com ação revisional do contrato. Está especificado a taxa mensal do contrato, a taxa anual do contrato, está tudo lá. E ele vem dizer que não tem a taxa diária. A taxa diária já está, evidentemente, esclarecida com as duas taxas. Isso, inclusive, eu trouxe até jurisprudência da segunda e da primeira Câmara de Direito Privado, desembargador Carlos Augusto e não me lembro, decisão agora de janeiro, dia 20 de janeiro, nós temos decisão nesse sentido. Então, nós estamos aqui validando uma situação dessa. A pessoa compra um veículo, paga uma parcela e vem questionar dizendo que não tem. Então, assim, o homem médio, a pessoa que vai adquirir um veículo pagando, e vem com esse argumento, para mim, assim, eu respeito, me curvo, mas é importante que a gente fique muito atento a essa situação, porque nós estamos validando uma situação muito preocupante, né, da pessoa fazer esse tipo de artimanha e vir trazer, mas eu me curvo à decisão da Câmara. Deixa eu só aqui resumir, vamos ver como é que vai ser o resultado final. Eu não vou proclamar o voto, porque, neste caso, são os embargos de uma apelação e cabe o voto estendido. Então, vai para o 942. Embargos de uma apelação, eu entendo que sim. Então, vamos aqui na votação. Eu entendo que sim. E Vossa Excelência disse que não. Vamos ver. Então, vamos pedir. Estamos precisando, ele vai decidir, o presidente. Não, ó. Ei, desembargador, Marcos, eu entendo que sim, que vai para o 942. Vamos ver agora a votação de vocês dois. Para o 942, vai ser estendido. Então, vamos para a votação. O que é que você... Eu entendo que sim. Não, vai ser decidido 942, não tem como nós, o desembargador Nonato deixar ausente. Então, vamos aguardar se vai ser decidido por maioria. Ou a quem vão acompanhar, eu não sei. Vamos aguardar na próxima sessão, se tudo der certo, que agora eu não sei mais se vai dar certo, se não vai. Eu não sei mais, não. Pronto. É o 312 e o 313, que são embargos, certo, embargos de uma apelação. 'Ah, esse aqui é o relator, 314, eu acho que é esse. Se eu me lembrar, 026-1451-31-2022, que o relator foi o Paulo de Tarso, que depois o desembargador Francisco Lucídio apresentou o voto vista dele. Então, eu estou no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, reformando a decisão de extinção do feito, para que seja declinada a competência para uma das varas cíveis da comarca de Fortaleza, mantendo-se todos os atos processuais praticados e as garantias deferidas a apelante até ulterior reanálise pelo juiz competente. Eis o meu voto. Acompanho o voto visto apresentado pelo eminente desembargador Francisco Lucídio. Eu entendo que o desembargador Paulo Tarso também acompanhou. Pois, então, neste caso, vai para a unanimidade. A proclamação do resultado foi no sentido de conhecer e do recurso da parcial provimento, que vai para a vara civil, não é isso? Pronto, eu me lembro desse processo todinho, já está todo gravado na minha cabeça. Vamos lá, o próximo. O 314, 026-1451-31-2022. Na verdade, foram dois processos que o desembargador Raimundo Nonato apresentou voto visto, meu, que são tratando da mesma matéria. Esse aí vai para o 942, foi o anterior. Vossa Excelência falou... Tá ok. Isso aí...
Vamos para o próximo agora. Dos meus já se encerraram. Aí, aqui foi voto vice-desembargador Max William. Aqui o relator foi desembargador Raimundo Nonato. Eu creio que a gente não deve falar sobre os processos desta sessão por hoje. Qual é o próximo? Então já foi resolvido. Qual é o outro? Eu não tô... Agora, no meu não tem mais nenhuma... Pronto. Eu acho que não tem mais nenhum processo a ser julgado por hoje, não. Então, perguntar aos eminentes desembargadores se confirmam os votos provisórios, que já foi apenas o desembargador Raimundo Nonato confirmou todos os votos provisórios. Falta agora... Isso. Eu também confirmo, senhora presidente. Declarando ser o melhor momento da sessão, confirmo todos os votos provisórios do SAGE e do PJE. Eu também confirmo, senhora presidente, todos os votos provisórios do SAGE e do PJE. Também o desembargador Lucídio também confirma. Também confirmo os Sim, senhora presidente. Votos provisórios do SAGE e do PJE. Dos dois sistemas, no caso. Anuncio que todos os processos que foram submetidos ao sistema do voto provisório previamente, sejam os inclusos em pauta, bem como os extrapautas, se tornam definitivos os julgamentos nos termos dos respectivos relatores. Acho que eu posso dar por encerrada a sessão, pelo adiantado da hora. Sim, senhora presidente. Declaro a sessão do dia encerrada. Tchau para todos. Muito obrigado. E a fome falou mais alto.